Bem-vindos à série Casos de Constelação, um espaço que nós decidimos aqui no Raízes trazer para que você possa agregar na sua forma de viver, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, situações que você vai identificar, que você vai poder perceber que às vezes, para além daquilo que está aparente, nós às vezes nos emaranhamos, dificultando nosso processo de sucesso. Então hoje eu trago para vocês o caso de uma empresa que me procurou em função de um setor desta empresa que deveria ser um setor lucrativo, que iria potencializar o desenvolvimento da empresa, que era o setor de logística de uma grande indústria, e que de alguma forma o movimento oposto estava ocorrendo. Ao invés de potencializar todo o trabalho, ali existia algum tipo de problema que não permitia que quem ocupasse aquele lugar, aquela posição dentro daquele setor específico progredisse. Eles já tinham tentado várias pessoas ali, inclusive agora estavam investindo e buscando no mercado uma pessoa muitíssimo qualificada para ali estar. E eles não viam o processo se desenrolar como gostariam. Quando foram buscar essa pessoa, imaginaram, agora vai dar certo. E quando eles viam, a pessoa estava cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas dificuldades, os mesmos entraves, que pessoas com muito menos experiência, que ocuparam em algum momento este lugar. E o que nós fizemos? Eu vou demonstrar a você. Quando eu coloquei no campo, né, essa empresa era uma empresa de um casal, então eu coloquei primeiro no campo o representante da empresa. Aqui eu escolhi uma energia feminina para representar a empresa, ela se posicionou olhando para o mercado, olhando para os clientes, e posicionei os sócios. No casal, então, eu coloquei a energia do marido, do dono da empresa, que se posicionou neste lugar, e eu posicionei a energia da esposa, que também é uma pessoa extremamente ativa e de muita importância dentro desse processo. Eles colocaram exatamente dessa forma, uma forma corretíssima. Por quê? Porque quando nós estamos, até aqui estava tudo ok, quando estamos olhando para empresas, a gente sabe que a força dos fundadores, daqueles que iniciaram, aqueles que deram o primeiro passo, que arriscaram tanto o seu tempo, a tua dedicação, quanto os teus recursos financeiros para implementar algo novo, uma empresa que vai criar trabalho para muitas pessoas, que vai potencializar o mercado, isso tem muita força e a gente inicia aqui. Poderia estar aqui algum tipo de disfunção, mas até o momento tudo se desenvolveu muito bem. Aí eu pedi para que eles colocassem uma figura que representasse esse cargo, esse departamento que estaria tendo problema. Então a gente posicionou e o que se mostrou foi exatamente isso. Até aqui a função, o cargo, o departamento estava hierarquicamente no lugar correto. Mas eu observei que ele não olhava para a empresa, e sim olhava para os donos da empresa, sobretudo para a dona da empresa. E eu perguntei, isso me chegou uma questão, veio uma pergunta, e eu perguntei como é que tinha sido criado esse departamento e quem que ocupou no primeiro momento este cargo dentro desse departamento de logística. E eles me colocaram que eles tinham um funcionário bem jovem que os acompanhou desde o início da construção dessa empresa, foram um dos primeiros funcionários dele, uma pessoa que vinha de uma família muito carente socialmente, com muitas necessidades, e eles acolheram muito esse rapaz e investiram nele, propiciaram que ele se desenvolvesse através de cursos, através de galgando cargos dentro da empresa. Tinham por ele um afeto muito especial. Então, quando a gente coloca nesse nível, o que se mostrou claramente? Para além do cargo dessa pessoa, da função dele na empresa, tinha estabelecido entre este casal e esse rapaz um outro tipo de vínculo. Um vínculo de amizade, um vínculo fraterno, quase como se fosse um vínculo de pessoas substituindo os pais desse rapaz. Dessa forma, uma das perguntas que eu fiz, mas por que ele saiu? Porque surge um momento que ele não estava mais respondendo às necessidades do cargo, e como ele já tinham bastante recursos no sentido de conhecimento, ele decidiu sair da empresa. E porque sim, ele não poderia ficar nesse cargo. E eu perguntei se eles ficaram devendo algo a ele, ele falou assim, não, nós acertamos,
inclusive demos bônus, colocamos tudo que devíamos, acertando de forma extremamente correta com ele. Mas todas as pessoas que o substituíram até hoje, que tinham sido várias pessoas, todas elas não conseguem prosperar e fazer com que esse departamento dê certo. O que se mostrou claramente aqui? Se mostrou claramente, eu vou colocar de um outro tamanho, que esse rapaz, esse funcionário, tinha com esse casal um vínculo que não era só um vínculo de patrão e funcionário. Ele projetava nesse casal a figura dos pais dele. E, consequentemente, esse casal também, inconscientemente, se colocava quase como se fossem maiores que os pais dele. Qual foi a solução desse caso? Quando a gente deparou com isso, eu pedi para que os dois pudessem olhar para ele, para os pais dele, e entregassem esse rapaz para os pais. Eu pedi para que eles pudessem reverenciá-los e internamente perceber que eles tinham ocupado um lugar que não lhes pertencia. Dessa forma, agradecer todo o trabalho e o empenho deles, mas liberá-lo para o destino do pai. E à medida que isso aconteceu, esse rapaz pôde sair do campo. E nesse movimento de sair do campo, o próximo processo foi procurar uma energia que pudesse representar o sucesso desse departamento agora na figura deste homem que iria ocupar o lugar e o cargo. E aí é muito interessante, porque daí o que acontece? O sucesso, a energia olha para a empresa. Então, aqui se liberou. E sim, imagino que hoje a empresa deve estar muito bem com a resolução dessa questão, porque eles não nos procuraram mais em função dessa demanda e a gente tem notícias que a empresa está crescendo e progredindo. Então, essa é uma das dinâmicas que atuam quando nós sobrepomos vínculos e misturamos essa relação. Aliás, é uma das coisas mais difíceis que acontecem em empresas familiares, quando você sobrepõe os vínculos. Aqui, uma identificação, uma projeção de um vínculo que não lhes pertencia. Nessa medida, e aqui o movimento foi bem esse que eu estou tocando aqui para vocês verem, o sucesso, né? Onde essa pessoa olha para os clientes, para os fornecedores e para o futuro. Espero que eu tenha esclarecido para vocês como as dinâmicas das empresas muitas vezes não têm sucesso, elas atuam impedindo a prosperidade por situações anímicas, situações inconscientes, muito simples, mas muito determinantes para esse fracasso. Quer ter sucesso, a gente precisa trabalhar na ordem, e a ordem é a relação funcional entre funcionários, empresa e patrões precisa ficar muito clara. E sim, dentro dessa relação nós podemos ter relacionamentos amistosos, até amorosos, mas jamais substituir os vínculos que são próprios da família nessa relação. Por isso que a gente diz, às vezes a gente brinca e fala, né? Aqui nós somos como uma família, mas percebe, existe uma diferença de ser como uma família e de ser a família. Então, espero que isso tenha esclarecido para vocês alguma coisa sobre ordem e pertencimento dentro das relações empresariais. Continue nos acompanhando para que a gente possa trazer para vocês cada vez mais casos de constelação para auxiliar você no seu processo de construção de sucesso.